Muito boa tarde a todos. É com imenso prazer que participo deste encontro. É uma honra poder dirigir algumas palavras iniciais, antes de ouvir o nosso especialista em tributação, autor da PEC 110, que propõe, a simplificação de tributos no Brasil. A reforma tributária, há 20 anos atrás, eu assisti uma palestra aqui no prédio da CNT, do ex-ministro Maílson da Nóbrega. E o ministro dizia o seguinte, que a reforma tributária, de todas as reformas, é aquela que todo mundo é a favor, mas será a última a ser aprovada. E isso tem se revelado ao longo do tempo uma verdade absoluta, Agora mesmo, nós temos aí a proposta da PEC 110, que simplifica efetivamente, como nós vamos ouvir do nosso especialista, Luiz Carlos Rauli, nós vamos constatar que, de fato, há uma simplificação, não há nenhum risco de haver perda tributária, porque esse talvez seja o espectro que fica com os prefeitos, com os governadores, de eventualmente não quererem a reforma tributária com receio de perderem receita, E pelo que a gente já ouviu, e o conhecimento que temos da proposta formulada por Luiz Carlos Rauli, ela efetivamente simplifica a tributação e garante que os municípios, vai haver um período de transição, que os municípios e os estados perderão receita. Isso daria uma certa tranquilidade para a gente poder ver. Mas é importante que nessa proposta da PEC 110, houve a sensibilidade do seu formulador de entender que o transporte público coletivo, por ser um serviço público de caráter essencial e hoje um direito social do cidadão, merecia e merece um tratamento tributário diferenciado. Isso terá impacto na redução das tarifas paga pelos passageiros, paga por aqueles que menos podem, aqueles que são cativos do transporte público, que têm todo dia que pagar sua passagem, principalmente aqueles que estão no mercado informal, que não têm o vale-transporte, portanto, têm que pagar a passagem do ônibus. E esses serão grandes beneficiados. Mas eu não quero mais me alongar, vamos passar a palavra imediatamente ao professor Luiz Carlos Rauli, que vai nos brindar com as informações, com a sua proposta, que está amplamente divulgada e debatida. Ele já correu o Brasil todo, explicando com muita clareza, enfrentando todo tipo de debate, com muita consciência e com muita firmeza. Sem mais delongas, passo a palavra para Luiz Carlos Rauli, formulador da PEC 110, que esperamos tenha êxito nessa empreitada, porque o setor de transporte irá apoiar com toda a sua força esse projeto. Professor. Muito boa tarde, Otávio Cunha, que nos preside nesse momento, nesse importante evento da NTU, um seminário nacional. Uma honra muito grande, mais uma vez, estar com vocês aqui. Nós queremos apresentar a vocês aqui o fruto de um trabalho de mais de 30 anos que estamos desenvolvendo e chegando aí à fase final no Senado da República. Eu vou apresentar a vocês a PEC 110, que foi assumida pelo Senado da República em 2019, tendo como primeiro subscritor o senador Davi Alcolumbre e mais 65 senadores e senadoras da República, totalizando 80% do Senado. E esta proposta foi
foi dada a relatoria ao eminente senador e líder do PSDB no Senado, senador do Maranhão, Roberto Rocha, que está na sua fase final de elaboração do novo relatório, que deve ser apresentado muito em breve. Portanto, nossa experiência vem da experiência, claro, de ter sido secretário da Fazenda 2 vezes, de conhecer profundamente o sistema tributário municipal, dos estados, e nesses 28 anos de Congresso Nacional. Como economista e estudioso, portanto, a proposta elaborada que está no Senado, ela tem origem na Câmara dos Deputados, na PEC 283, que eu tive a honra de relatar até janeiro de 2019. Então, por gentileza, próximo. Nós temos, então, aí os signatários, o próximo da proposta, né? Próximo. Isto. Nós temos esta colocação, né, que nosso sistema tributário é anarco-caótico, um verdadeiro manicômio tributário jurídico, um Frankenstein funcional. Nele, vale a máxima: quem pode mais, chora menos. Nosso sistema tributário mata as empresas, os empregos, o valor do salário líquido e o poder de compra de todas as famílias de baixo poder aquisitivo e classe média. Então, com base nos bens sucedidas leis que eu já coloquei aqui, como a lei de sociedade anônima, a lei Candir, a lei do super simples, né, que são leis laborgênicas, geradoras de empregos e renda para todos, posso afirmar que o atual sistema tributário é o maior responsável pelo baixíssimo crescimento econômico das últimas 4 décadas. E acrescento, os últimos 10 anos, crescimento zero. Próximo, por gentileza. A pergunta é: por que reformar? Por que mudar? Próximo. O Brasil, para que todos saibam, desde o Império, desde a proclamação da República também, até 1980, foi um dos países que mais cresceram no mundo. O Brasil se tornou, né, a bola da vez no mundo. Para cá vieram milhões de imigrantes de todos os continentes, né, da África, da Ásia, da Europa, se juntando aos nossos nativos indígenas brasileiros, formaram esta maravilhosa, né, nação brasileira, que está se formatando numa nova etnia mundial. Então, o brasileiro mesmo. Então, você pode observar neste gráfico que desde do começo do século tivemos um bom crescimento até 1980. De 80 para cá começaram as crises econômicas, né? Passamos por períodos de voo de galinha sem asa, com asa cortada, a ser o patinho feio do mundo com crescimento tipo rabo de cavalo. O próximo, por gentileza. Então, mesmo com o Plano Real, com a reforma trabalhista e com a reforma previdenciária, continuamos a luta. Próximo. Podemos ver aqui, fiz 3 blocos. Primeiros anos da proclamação da República, crescemos a 4,8% ao ano, durante mais de 40 anos. Segundo bloco, de 1931 a 1980, por 50 anos, crescemos a 6,3% ao ano. Para você ter uma ideia, nesse período, os Estados Unidos, que é a nação mais rica desenvolvida do mundo, cresceu a 3,5% médio. O Brasil cresceu quase que o dobro. Só que, infelizmente, em 1981, com a crise econômica do governo Figueiredo, que se prolongou por 1981 e 2 e 3, o nosso ímpeto de crescimento contínuo ascendente caiu para uma média de 2% ao ano nos últimos 40 anos. Chegando, o próximo slide, ao ridículo dos últimos 10 anos ter acontecido isso aqui. Os primeiros anos da década passada, crescemos. A crise que derrubou a Dilma foi gravíssima, deu 8,2% negativo. Aí veio o crescimento com o Temer, primeiro ano do Bolsonaro, segundo ano do Bolsonaro veio a pandemia e veio o caos econômico. Se este ano crescer 5%, mal vai repor o que perdemos nesses últimos 6 anos. O próximo. Portanto, quando
Ah, mas a crise, o Brasil atingiu o mundo. Quando você compara o Brasil, que está ali o último quadrinho, menos 0,1 na década, em 10 anos, menos 0,1. América Latina e Caribe, 0,4. Quer dizer, o Brasil, como é a maior economia da região e a maior população, puxou toda a América Latina para baixo. Quando você compara com os emergentes, que são nossos concorrentes, que cresceram a 4% ao ano, praticamente, né, deram uma surra no Brasil, e a média mundial, que é 2,7. O que é a média mundial? Envolve os grandes países que já são ricos, já estão no primeiro mundo. Então, nós nos tornamos realmente a economia patinho feio do mundo. Vamos em frente. Bom, isso tem uma causa, né? Isso acabou afetando, para vocês que são do transporte coletivo, a renda per capita dos brasileiros nesses últimos 10 anos também foi zero. Você sabe que você tem milhões e milhões de trabalhadores, 213 milhões de pessoas, a sexta maior população do mundo, a quinto maior território do mundo, um país que exporta, tem exportações líquidas, tem uma das maiores produções de commodities do mundo, renda per capita em 10 anos, zero. Na década anterior, né, 2,5% ao ano de crescimento. Então, o que acontece é que se nós não destravarmos a economia, não haverá futuro, não é para o transporte coletivo, para todas as atividades econômicas e principalmente para as famílias brasileiras. Próximo. Começa aqui a primeira mazela do sistema tributário brasileiro, que é caótico, anárquico. A carga tributária das famílias de menor renda, segundo o IPEA, aí tem 2 estudos do IPEA e da FIP São Paulo, chegou à conclusão que a carga tributária de quem ganha até 2 salários mínimos é 53,9%. Isso que você ouviu. R$1.000 de salário tem R$539 de tributos diretos e indiretos. Esse mesmo trabalhador, se ele leva R$1.000 para casa da sua empresa, custa para a empresa 1.900. Essa mesma pessoa, quando ela vai comprar uma geladeira e um fogão, ela paga os desonestos juros de 500% ao ano. Né? Do seu cartão de crédito vencido, do seu cheque especial vencido, paga o maior absurdo de tributo do mundo. Então, como é que pode, se não há consumidores, se nós matamos os consumidores, como pode haver economia? Como pode ter gente no transporte público brasileiro? Em frente. Próximo. Outra grande mazela, próximo, isto. Bom, é o número de desempregados, que gira em torno de 14 milhões de pessoas, e de subempregados. Isso aqui é recentíssimo, né, do CAGED. Nós estamos com 34 milhões de pessoas, 14 delas desempregadas, e 20 milhões subempregadas, subutilizadas e desalentadas. Não é possível. É a população da Argentina, é 2 vezes a população do Chile. Então, o que estamos fazendo, como disse, né, o Otávio Cunha, do Maílson, que é a última das reformas? Como é que pode, né, ser a última, se ela é a estrutura básica da sociedade, da organização econômica do país? Próximo. Aqui vem a sequência das mazelas, né? Isso começou, Otávio e senhoras e senhores, em 1965. A emenda constitucional Bulhões Campos criou o sistema tributário atual. Como vocês sabem, todo o sistema tributário em qualquer país do mundo tem 3 bases tributárias clássicas, de onde vêm os impostos. A base do patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, onde estão lá o IPTU, o IPVA, o Imposto Territorial Rural e os 2 impostos de transmissão, causa-mortes, doação e herança e intervivos. São 5 tributos de baixíssima capacidade arrecadatória que vocês vão ver daqui a pouco. A segunda base tributária é das rendas e proventos de qualquer natureza, onde é tributado os salários, os lucros, os juros, os dividendos, os aluguéis e os royalties. E a terceira e última base tributária, clássica, conhecida no mundo inteiro, é o do consumo
das pessoas, das famílias e das empresas, consumo de bens e serviços. Essas três bases, elas se compõem na tributação nos países do mundo. Então, lá naquela época, o legislador deixou com o governo federal o imposto de renda, os patrimoniais com o município dividido com os estados, e o imposto de consumo, que era para ser uno, a Europa adotava naquela época, na década de 50 e 60, o imposto único nacional de destino, o legislador da época decidiu dividir em três partes. Deu uma parte do consumo, o serviço para os municípios, a tributação de bens para os estados com o ICMS, o município com o ISS, e o governo federal com o IPI, que é um tributo acima do ICMS, que é da mesma base. E o que aconteceu nos anos seguintes, pode clicar por gentileza, foi que a Constituinte acabou não fazendo reforma tributária. O que o Constituinte fez? Como a pressão municipalista e estadualista era muito grande, eu era secretário da Fazenda do Paraná, na época do governo Álvaro Dias, e tinha sido prefeito e vereador. A gente olhava o governo federal, a Receita Federal, como aquele leão mesmo, gordo, viçoso, e que nós, os estados, eram jaguatiricas e onças pintadas magérrimas, né? Queríamos um pedaço dessa arrecadação. E o Constituinte de 88 nos deu mais imposto de renda e mais IPI, porque o Fundo de Participação do Estado e Município era composto de 32% do imposto de renda, passou para 47% do imposto de renda, nos deu 15% real. E o IPI era de 32%, nós conseguimos 57%. Então o governo federal ficou minoritário no IPI, ele que arrecada, mas ele só fica com 43%, e ficou com 51% do imposto de renda, e nós, os estados, ficamos com 49%. E o Constituinte também nos deu, naquela época, vocês que são do transporte, lembram, ele deu 5 impostos únicos, que eram federais, transferiu para os municípios e para os estados, para o ICMS. Você sabe que o ICMS, 75% é do Estado e 25% dos municípios. Então, o imposto único de energia elétrica, de combustível, de telecomunicações, de transporte, que era da área de vocês, e de minerais, foi passado para a base do ICMS. Foi ali que acabou a TRU, né? Toda aquela tributação. Dali em diante, pode clicar de novo, por favor. Naquele ano de 88, a arrecadação era 22,8%. Nesses últimos 32 anos, o governo federal foi à forra. Como ele perdeu muito, ele foi criando contribuições, aumentando a carga tributária brasileira, complicando o sistema que transformou no manicômio tributário com milhares de normas tributárias. Pode clicar novamente, por gentileza? Então, ele aumentou 10% do PIB, aumentou a arrecadação de 22,8% para 33%, aumentou em 44%, enquanto que o PIB cresceu 66%. Pode dar mais um clique. Nesse período, foram editadas 390 mil normas tributárias. Tem cabimento? Aí, virou o que vem na página seguinte, por gentileza. Pode clicar novamente. Pode clicando. Pode clicar. Até apareceu isto. Segura, volta, por gentileza. Essa aqui é a árvore dos problemas, dos efeitos indesejáveis. Tudo que existe dentro da empresa hoje, que vocês passam por tudo isso, é em função do sistema tributário, né? É todo um sistema viciado, totalmente um sistema totalmente comprometido, cheio de problemas, né? E fez com que o Brasil tivesse os impostos declaratórios, eles são declaratórios, o recolhimento é de iniciativa do contribuinte, se ele quiser pagar, ele paga, se ele quiser pagar menos, ele paga, né? Se ele não quiser pagar nada, ele também não paga. As transações bancárias não têm compatibilização com a contabilidade da empresa, o financeiro e o contábil. Com isso, as alíquotas foram subindo, né? Há excesso de autonomia legislativa e os impostos cumulativos. Nós detectamos 6 causas raízes. Então, e isso transformou o sistema brasileiro no 184º pior sistema tributário do mundo. Em 190 países do mundo, o Banco Mundial mede todos os anos um relatório chamado Doing Business, que é o ambiente de negócio do Brasil,
no ano passado, estava em 124 lugares em 190 países. Só que num dos quesitos é o sistema tributário, carga horária de trabalho, a complexidade, etc. Nós somos os 184 pior do mundo em 190. E isso tem custo, nós precificamos. O custo da burocracia para pagar esses impostos custa para a sociedade, para vocês, 1% do PIB, 74 bilhões por ano. A sonegação também, 25% do PIB brasileiro está na informalidade, que gera uma sonegação de 600 bilhões por ano. Bom, fora isso, dentro do próprio sistema tributário, nós temos renúncias fiscais legais da União, Estados e Municípios na ordem de 500 bilhões por ano, 7% do PIB. Uma inadimplência que você declara que vai pagar o imposto e não paga, de 3 trilhões de reais acumulada. Isso é estoque de 42% do PIB. Um contencioso tributário na esfera administrativa e judicial de mais de 5 trilhões, mais de 70% do PIB brasileiro. Com isto, o desemprego crônico, né, subemprego, o PIB negativo, né, baixíssimo, e um prejuízo fiscal de 1,3 trilhões ao ano, de 13 trilhões em 10 anos. Esse é a doença que atacou o Brasil. É um vírus letal, né, que mata as empresas, mata os empregos, mata os salários e o poder aquisitivo. Os lucros de vocês, o salário dos seus trabalhadores estão todos comprometidos com essas iniquidades. Por gentileza, o próximo. O que mudar? Vamos lá. Próximo. Bom, como eu já disse, qualquer sistema tributário do mundo tem 3 bases clássicas: consumo, renda e patrimônio. Por gentileza, próximo. Quando analisamos o Brasil com o resto do mundo, fizemos 3 bases de comparação. O Brasil com o maior país do mundo, mais rico, e com a média dos países ricos, que é o OCDE. Então, o Brasil, na tributação que tem na base do consumo e da folha de pagamentos, que é a subbase, né, do consumo, nós temos 74,8% da carga tributária. Isso mesmo, 3/4 parte está assentada no consumo e na sua subbase folha. Nos Estados Unidos, que é o país que a crise demora para chegar e é a primeira a ir embora, só 40,6% da sua tributação vem da base do consumo. Por isso que ela é a meca do consumo. Tributa pouco as famílias. Então, quanto menos ganha nos Estados Unidos, menos paga impostos e mais poder de consumo. Com isso, sustenta toda a estrutura econômica americana, que é a economia mais pujante e influente do mundo. Quando você compara com a OCDE, que entra os países da Europa, que são mais densos, países de bem-estar social, a carga tributária do consumo vai a 60%. Mas você observa que, sabiamente, o americano tributa mais a renda e os proventos de qualquer natureza. Metade da arrecadação americana vem do imposto de renda, e o Brasil só 20,8%. Para Brasil, só o 20%. Isto é um grande problema. Nossa tributação é 150% menor no imposto de renda que nos Estados Unidos. Aqui eu estou colocando o imposto de renda e a CSL, pessoa física e jurídica. E na OCDE é um pouco maior. Eles já dividiram bem, né? Deram uma tributação na renda um pouco maior. Mas assim mesmo, a dinâmica da economia americana é muito mais ágil. Ela é muito mais desenvolta porque ela não afeta o setor produtivo americano. E o patrimônio é baixinho no mundo inteiro, sendo que nos Estados Unidos é um pouco maior. Eles também tributam bastante o patrimônio, é o IPTU, o IPVA deles, né? O ITR é muito grande, e somado com o imposto de renda. Então, esse é um retrato comparativo internacional. Vamos ao próximo. Bom, o perfil do nosso manicômio tributário, eu apresento a vocês, pode clicar, eis aqui, né, a base do consumo, com os impostos incidentes, a subbase consumo, o próximo clique, que é o da folha, clica, e clica. A folha e outros penduras que tem na base do consumo. Essas 3, que faz parte da mesma base do consumo,
é que tem 74,8% da arrecadação nacional. Aí tem a base da renda, clica por gentileza, e o patrimônio. Pode ir clicando sem parar. Aqui é a base da renda e a base do patrimônio. E isso, aqui embaixo, repete o que nós acabamos de mostrar na comparação internacional. Então, essa montoeira das 3 primeiras bolas tem que ser eliminada. É isso que nós estamos propondo. Vamos em frente, que é a simplificação. Próximo. Pode clicar, clicando bastante até passar ela, que é uma outra forma de ver em valores de 2015, não precisa. É o mesmo slide, só que com valor. Para o que mudar? Agora vem, né? Para o que mudar? Vamos lá. Próximo. Então, a nossa proposta da PEC 110, que tem origem lá na 293, é limpar a base do consumo, eliminando todos os tributos concorrentes, ISS, ICMS, IPI, o PIS, PASEP, COFINS, CID, IOF, Salário de Educação, IOF, criando um IBS único nacional, mas como houve uma discussão com o governo federal, nós partimos para dar à União uma contribuição de bem e serviço, dividindo essa base em 2, um pedacinho para a União e um pedaço para estados e municípios. Pode ir clicando, por gentileza. Propomos também a simplificação da base renda, eliminada a CSL, não sei se vai passar, a limpeza da folha de pagamento que está aqui colocada, não sei como vai ser a decisão do Senado, mas a nossa sugestão é transferir o encargo patronal da folha, o Sistema S, o Salário Educação e o Fundo Rural que estão na folha pendurados, transferir para a base do IBS, CBS, né, que vai se chamar, e para o imposto de renda. E o próximo clique é municipalizar os tributos patrimoniais. Essa é a proposta resumida da simplificação radical da base de consumo, da folha e da renda. O próximo. Esse modelo é o primeiro pilar. Ainda ficaria assim, ficaria limpinho, um sistema de tributação, né, tributos que já são clássicos, conhecidos no mundo há mais de 60 anos, o imposto de renda tem mais de um século de conhecimento, ok? Progressivo e etc. O próximo, a segunda perna do pilar, do tripé, é a apuração e recolhimento no modelo Aboab. O exemplo que nós vamos dar aqui agora, se a carga tributária média for 20%, não vai ser um pouquinho maior, entre 25% e 30%, o governo é o em azul, clica lá. A empresa, o vendedor de insumo, vendeu para a manufatura por 120, ok? A manufatura comprou, recolheu 20 para o governo na hora que pagou, emitiu a nota fiscal eletrônica, emitiu o boleto de pagamento, na hora que pagar, 20 vai para o governo e o insumo recebe seu 100. Manufaturou, industrializou, vendeu para o varejista, clica de novo. O varejista comprou por 240, 40 vai para o governo, 200 para a manufatura. Nesse momento, o sistema de débito e crédito bolado pelo Dr. Miguel Aboab volta para a empresa mais 20, fica neutro a cadeia produtiva. Imagine que isso aí. O varejista vendeu para o consumidor final por 480. Pode clicar de novo, por gentileza. Que é o 20% de 480 vai para o governo. Nesse momento, o sistema devolve 40 para o varejista. Coloque vocês aqui nessa posição do varejo aqui, né? Vocês receberiam, aqui no meio estariam os insumos, os fabricantes de peças e veículos, etc. E vocês teriam recebido de volta o tributo incidente para zerar a carga tributária dentro da empresa. Esse é o fundamento do modelo Aboab, que é um empresário de Santa Catarina, que nos concedeu trazer junto com essa proposta, que eu conheci ele há 5 anos, ele é de Joinville, ele é de uma grande empresa chamada Neogrid, que já foi também sócio da TOTUS, né, do Brasil. Então, esse é o modelo que vai ser utilizado as tecnologias 5.0. Então, o próximo, por favor. E o terceiro pilar, além daqueles itens que nós fizemos ali antes, a nossa primeira proposta é adotar a menor alíquota do IBS
no nosso entendimento, o IBS devia ter 5 alíquotas, 2 alíquotas para bens e 3 para serviços, sendo que a menor alíquota seria de 7% para comida, remédios, saneamento básico, cadeia produtiva da saúde, da educação, logística reversa, meio ambiente e transporte público urbano. Por quê? Porque nós pesquisamos no mundo inteiro, é assim. Mas aí vai depender do Senado da República. Até então, esta proposta está dentro, né? Estava dentro do último relatório. Vamos ver o que acontece. De qualquer maneira, vocês compreenderam bem o gráfico anterior? Se precisar, depois eu volto à frente. Tem uma segunda medida que nós vamos adotar também, que é a transferência da carga tributária do consumo para a renda. Essa é mais difícil. E uma terceira, que é mais fácil com a tecnologia que nós temos, é uma sugestão de um auditor do Rio Grande do Sul chamado Giovanni, que é pela nota fiscal eletrônica, cada cidadã vai comprar com seu CPF e no final do mês vai aferir a sua renda. Se ele tiver uma renda de R$1.000, 500, 1.500, ele vai ter a devolução do imposto no final do mês pela quantidade de compra que essa família, essa pessoa fez, comprovadamente com a nota fiscal eletrônica. Vai ser tudo eletrônico. Esse é o tripé, né, que eu chamo esse mais importante, é o fraterno e solidário, que é diminuir a carga tributária. Lembra daqueles 53,9% de carga tributária sobre os pobres? Nós queremos reduzir isso para menos de 18%. Vamos em frente. Próximo. Isso aqui, pode clicar novamente, é o furo que tem esse sistema tributário. É como se fosse uma caixa d'água, que 33% da arrecadação entra para o governo. O restante vai tudo perdido. 500 bilhões de renúncias fiscais, né? Aí você tem 3% de inadimplência, né? Que dá 200 bilhões. Você tem aí o contencioso, você tem toda a sonegação. É muito bacana, eu gostei muito desse balde, que você usa um pouco, o resto... Isso tudo, gente, que eu estou falando, que eu chamo de gordura trans, são 500 bilhões de renúncia e 200 de inadimplência, estão dentro dos preços. E os 75 bilhões também do custo burocrático. Quando você aliviar tudo isso, desaparece dos preços. Pode ir em frente, por gentileza. Vamos lá. Como provocar a mudança? Estamos chegando ao final, né? Com uma reengenharia tributária tecnológica fraterna e solidária para destravar o Brasil. Próximo, por gentileza. Com isso, teremos 2 regras de ouro. Não aumenta, pode ir clicando. Não aumentar a carga tributária para a sociedade e não mexer na partilha da União, Estados e Municípios. É isso que o Maílson se referia. É mexer no vespeiro. Mas uma reforma tributária, ela enseja mais do que o pacto federativo entre a União, Estados e Municípios. Ela também é um pacto social entre a sociedade que paga os impostos, que as pessoas moram no município, pagam esses impostos para o município, para o Estado, para a União, né? E as empresas, né, que pagam os impostos, que estão no meio dessa cadeia toda. Então, o cidadão é o consumidor, a empresa e os fiscos do Brasil, né? É um tripé que representa o governo. Pode ir clicando, por gentileza. Isso aqui é a análise comparativa que nós fizemos para não dar prejuízo a ninguém. Isso aqui é como é arrecadado hoje, né, e como é distribuído no próximo gráfico aqui. Pode clicar. É para comprovar, né, o que nós estamos propondo. Tem todo um embasamento de estudo. São anos de estudos, milhares de horas de estudos e debates sobre a matéria para chegar nesse ponto que nós chegamos. Bom, vamos no próximo para fazer o fecho. Bom, com as 6 medidas que nós vamos tomar, que chama 6 causas raízes sendo eliminadas do sistema tributário, embaixo, olhando aqueles 6 em azul, clica, o primeiro é um clique. O imposto deixa de ser, pode clicar uma vez. O imposto deixa de ser declaratório, passa a ser calculado pelo Estado. Deu um clique ali, por favor? Não está conseguindo? Isso. Ele passa a ser calculado pelo Estado, pelo sistema. Outro clique. O recolhimento passa a ser automático. Outro clique. As transações bancárias passam a ter suporte contábil, porque é pago na hora, debitado e creditado. Um débito, 2 créditos.
o outro clique, o excesso de carga tributária que tem hoje para suportar o incentivo fiscal, as renúncias fiscais, para suportar, né, o contencioso e inadimplência, não necessita mais. Nós podemos limpar 7% do PIB de carga tributária. Pode clicar. Elimina, vira verdinho, passagem livre. Com a unificação, todas essas 390 mil normas desaparecem. Fica uma lei nacional, só uma lei. Pode clicar. Então, nós eliminamos mais uma causa raiz e acaba com os impostos cumulativos, né? Pode clicar. Com isso, a reforma tributária elimina, pode clicar mais uma vez, elimina todos os efeitos indesejáveis desta árvore nefasta que destruiu o capitalismo brasileiro e destruiu a concorrência do Brasil. Bom, agora vamos ao final, que são os ganhos. O próximo slide são os ganhos. Pode clicar, de novo. Que são os ganhos que nós temos. Bom, primeiro, os 500 bilhões de ganho estimado para os consumidores, formalizar pelo menos 50% de 900 bilhões do PIB informal. Então, nós teremos um PIB informal que vai aumentar o PIB brasileiro já de cara em mais de 12% do PIB. Segundo, o ganho na arrecadação. Se metade do PIB for formalizado, ganha 300 bilhões por ano de arrecadação, que não são tributados, não são alcançados pelo fisco. Isso só vai ser possível porque vai ter uma tributação única na base do consumo e vamos ter uma cobrança eletrônica online. Nós vamos controlar o dinheiro no sistema financeiro, não mais correr atrás, né, da mercadoria, do bem, se você pagou ou não pagou, cadê o teu livro? Acaba com toda essa tranqueirada, não fica um papel. Follow the money, siga o dinheiro. Bom, com a nova legislação acaba a guerra fiscal e as renúncias fiscais. Haverá uma economia só na base do consumo de 300 bilhões. Com o fim da possibilidade de inadimplência do pagamento e do contencioso deixar de pagar o imposto, você pode ir à justiça, mas você vai pagar o imposto antes, mais 200 bilhões. E com o fim da burocracia ganha mais 50 bilhões. Nós podemos reduzir em mais 500 bilhões a carga tributária que estão nas costas das empresas e nas costas das famílias brasileiras. É isso que vai acontecer, o efeito benigno. Então, com isto, 7% do PIB desaparece de alíquotas para todo mundo, para todas as camadas da sociedade, por isso que dá para você criar o Fundo de Desenvolvimento Regional, você pode fazer todos os ajustes necessários para que a economia brasileira volte a crescer a 6, 7% ao ano, como já crescemos no passado. O Brasil vai harmonizar o seu sistema tributário ao sistema internacional, com a OCDE, vai ter crescimento sustentado, inclusão econômica e social, pleno emprego. Em poucos anos nós zeramos o desemprego no Brasil, porque o Brasil é o único país do mundo que tem condição de alimentar o mundo nos próximos 100 anos. O Brasil só explorou 9% do seu território para produzir comida para o mundo. Ainda ele tem um mundo de condições de alimentar o mundo. Então, combate à corrupção, o desperdício, dá segurança jurídica e política, dá credibilidade interna e internacional, transparência de tudo, concorrência de economia de mercado, atração de investimento, criação de um novo círculo virtuoso, econômico, perene. Nunca mais a sua empresa de olho, o fiscal vai lá, cadê as notas, cadê isso? Acabou, meu filho. É tudo eletrônico, tudo. Você vai pagar o que você paga de imposto, você vai brigar para pagar, para receber de volta o teu imposto no modelo eletrônico. Então vira ao contrário. Essa é a beleza da reforma e da tecnologia. O próximo, para encerrar, pode o próximo, por gentileza? Então, com certeza absoluta, né, a gente vai destravar a economia, fazer o PIB crescer, como os emergentes. Nós queremos crescer igual a China, minha gente. O que a China tem de mais que nós não temos? Nós temos muito mais do que eles. Temos um povo trabalhador, sol o ano inteiro, clima bom, terras boas, riquezas abundantes. Falta um bom sistema tributário para que os empresários brasileiros façam do Brasil, em 30, 40 anos, um dos mais próximos e ricos países do mundo. Então, o custo do tributo, né, nós temos que diminuir isso e fazer com que o Brasil tenha um crescimento perene. Eu também convido vocês, aqui no último slide, a nos ajudar no Destrava Brasil, que é um movimento que nós criamos
para, junto com os outros movimentos do Brasil, para fazer com que a reforma tributária seja aprovada no Senado da República, na Câmara dos Deputados, ainda este ano. Eu tenho um lema: foco, força e fé em Deus, porque o Brasil precisa. Eu acho que todos nós oramos damos graças a Deus, oramos pela nossa família e oramos pela nossa nação, né, que passa por um momento muito difícil. Que Deus abençoe o Brasil, que possamos fazer a mãe de todas as reformas, que é a tributária. Todas as reformas são importantes, mas essa aqui, de 0 a 100, ela é mais de 50% da necessidade de reforma do país. Muito, muito obrigado e me coloco aqui à disposição de vocês. Muito bem, deputado Luiz Carlos Rauli, pela exposição brilhante, objetiva e estimulante, na verdade. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer uma análise da sua fala, porque eu sou seu fã de carteirinha, acredito na sua competência, acredito na sua proposta. Agora, eu preciso lhe perguntar, porque nós estamos precisando convencer os prefeitos e os governadores para apoiarem essa proposta. Agora, recentemente, a Frente Nacional de Prefeitos esteve no Senado para dizer que não aceitam a reforma que está no Senado. O receio deles é que o setor de serviços é o que mais cresce no país e que, portanto, ele só tem a ganhar com a base hoje tributária tal como está. E na sua reforma, vai crescer o serviço e ele vai reduzir a participação dele? Então, assim, eu não sei como é que o senhor vai responder para convencer os prefeitos, porque eu já estou convencido da sua proposta. A sociedade brasileira é que vai ganhar, o pleno emprego, o estímulo à economia. Está claro isso. No momento que você reduz a carga tributária, estimula os investimentos na economia como um todo, né? E nós aqui, não é que nós estejamos falando em causa própria, não, porque sabemos que o setor de transporte, o senhor entendeu muito bem, teve a sensibilidade de propor a desoneração dessa cadeia produtiva do transporte, porque o benefício é do cidadão, vai baratear a vida dele, né? E, consequentemente, possibilitar um transporte público de boa qualidade, que uma mobilidade bem conduzida estimula todas as atividades econômicas, dinamiza, né, as atividades nos centros urbanos, né? De maneira que eu queria, ao invés de fazer qualquer juízo de valor da sua fala e dessa proposta, que eu acredito nela, eu queria que o senhor convencesse os prefeitos e os governadores que eles vão ganhar com isso. Então, a minha pergunta é essa, e esse é o desafio. Mas eu acrescentaria uma coisa. O setor de transporte público, nós estamos agora formulando um novo marco, a criação de um novo marco legal para dar sustentabilidade a essa atividade, que sofreu muito com a pandemia, e nós estamos, assim, tendo a necessidade de ter recursos para subsidiar o passageiro. E os municípios têm, apesar de compreenderem o problema, não estão encontrando espaço nos seus orçamentos para ter um recurso extra para financiar o passageiro de baixa renda, garantindo uma remuneração justa para quem opera o serviço. E dentre essas ideias de subvenção, né, ao transporte público, ao passageiro, existe a possibilidade de se criar a tal da uma contribuição para o transporte. A exemplo do que tem aquela taxa de iluminação pública, né, criar-se uma contribuição. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque para criar essa contribuição nós precisaríamos de uma PEC. E quem sabe a gente não poderia inserir, a reforma tributária pudesse recepcionar essa contribuição, que seria mais uma ajuda ao município
será que eles mudariam de ideia ou ajudaria a convencê-los de que eles não vão perder, ainda vão ganhar uma cereja no bolo com essa contribuição? Olha, primeiro o nosso senador Roberto Rocha, com a sua habilidade política invejável, recentemente ele aprovou o novo marco do saneamento, ele pegou debaixo do braço e aprovou. E aprovou também a nova diretriz da zona de processamento e exportação, pegou debaixo do braço e aprovou. Já está aprovada a lei, as duas leis. E também um tratado do Brasil com os Estados Unidos sobre a base de Alcântara, que fica no estado dele. Então ele é um senador de resultado, né? Uma grande liderança do Senado e do Maranhão. Ele conversou, né? Claro que eu me reuni com os assessores da CNM, os municípios têm duas entidades, de todos os municípios, que é a Confederação Nacional de Municípios, que representa os 5.570 municípios, e já se entendeu com ele, com a CNM, está contemplada no texto. Aliás, o texto original de 2019 e o anterior de 2018 já contemplava vários pontos importantes para todos os municípios do Brasil e dava um ganho médio de 7%. Agora, no novo relatório, está a cargo do senador Roberto Rocha. Os grandes municípios ainda estão se apegando ao ISS. Bom, vamos analisar o ISS no contexto da arrecadação nacional. O melhor desempenho do ISS nesses 55 anos chegou a 0,94% do PIB, menos de 1% do PIB. Então, há 50 anos, é um imposto que existe nos municípios, que tributa a maior base tributária do Brasil, que é mais de 70% do produto interno bruto, hoje é serviços, né? E consegue oferir 1% de uma arrecadação de 33%, então ele consegue 3% de arrecadação. 3% do total da arrecadação nacional. O ICMS, que é do Estado, que tributa os bens, né, e dois, três serviços, né, que é o ICMS, arrecada 7,2% do PIB ao ano. Então ele arrecada 8 vezes mais, né, do que o município. Aquelas duas bolas que eu mostrei para vocês, eu tenho ela aqui para mim aqui, que eu posso mostrar para vocês. Essa arrecadação, o que é arrecadado no município hoje, representa apenas 7% da arrecadação nacional. Então, todo IPTU, né, 50% do IPVA, 50% do ITR, e o Imposto de Transmissão Intervivos, e mais o ISS, direto, eles representam 7% de 100. Os estados com ICMS, 50% do IPVA, e o Imposto de Transmissão Casa Morte, Herança e Doação, arrecada 27%. E o governo federal, com as contribuições, com o IPI, com apenas 41% do IPI, com apenas 51% do imposto de renda e as suas contribuições e a Previdência, arrecada 66%. A receita disponível que o município tem hoje já vem de 7%, pula para 20%, o que ele recebe da União e dos Estados. Ele recebe 25% do ICMS e a quota parte do Fundo de Participação, que é 23%, 24%, né, do IPI e do Imposto de Renda. E os estados, 25%, e a União fica com 55%. Sendo que a União tem adicionalmente a responsabilidade da Previdência, que custa caríssimo, né? Então, eu tenho conversado com os prefeitos, né, das grandes cidades. O sistema é bem claro, né? O imposto é de quem consome, ele deixa de ser imposto de origem, passa a ser de destino, como é no mundo inteiro. Quem é que paga imposto em qualquer país do mundo que tem IVA? 170 países do mundo tem IVA, Imposto de Valor Agregado. O ICMS é um valor agregado. O novo IBS, CBS, é o valor agregado. O que é o valor agregado? É o débito e crédito, para deixar neutra a cadeia para trás. Vai cobrando, debita e acredita, até chegar ao consumidor final, que é ele que paga o tributo, não é a empresa.
O problema é que no Brasil fica no meio da cadeia, um paga, outro não paga, fica aquela confusão, né? Aquele banzé, né? Então, o modelo eletrônico, simplificador, ele resolve tudo isso. Então, o município vai ficar com o que é dele. Mesmo assim, o relator está propenso a fazer uma transição que na nossa proposta inicial para eles, estados e municípios, seria de 15 anos, passa para 50 anos. Quer dizer, não vai ter perda, né? Vai manter os seus fluxos de arrecadação mantidos nos próximos anos. Então, nós estamos trabalhando. Com relação aos governadores, está tudo ok. O senador Roberto Rocha atendeu tudo que os governadores queriam. O ministro não queria atendê-los, aí decidiu que o Fundo de Desenvolvimento Regional vai sair da própria receita dos estados. Não tem nenhum problema, está resolvido. E eu também quero dizer que sou amplamente favorável ao novo marco legal de vocês. Aí, vamos dizer assim, tem que combinar com os russos, né? Aí nós temos que sensibilizar o senador Roberto Rocha com essa taxa de contribuição, ou uma bancada, os senadores. Eu vejo um grande momento para o futuro do transporte no Brasil, uma solução nos preços para reduzir, para voltar a ser atrativo, uma frota nacional de transporte urbano que possa, né, subsidiada, né, como já é hoje, né, o próprio Vale Transporte, mas fazer uma coisa inteligente, como vocês estão propondo, uma pancada só. Eu sou amplamente favorável a esta tese. Como estudioso, como homem público, eu sou um homem de Estado, como economista, essa é a solução. Essa é a solução. Primeiro, deixar neutra a cadeia produtiva do ônibus, quer dizer, a empresa de ônibus, todo o tributo que tiver, inclusive a folha, se ela for jogada no IBS, também receber de volta todos os tributos, entendeu? E com isso já diminui o custo bastante, né, da empresa. Com isso diminui a tarifa, porque é amplamente fiscalizada, município por município, é uma guerra, né? Cada município é uma batalha, tipo, né, guerra nas estrelas. Então, com essa solução todo mundo vai ter uma quantia, né? E resolve muito. Eu acho que sou extremamente favorável. A palavra fica aí com os nossos mediadores. Alguma pergunta ao nosso ministro? Sim, temos uma pergunta aqui. Vem de Jurandir Fernandes, da UITP. Ele gostaria de saber, de forma sintética, né, quem é contra o projeto da reforma tributária e por quê? Qual que é o principal argumento dos contrários? Sabemos que são vários setores envolvidos, é complexo, mas se a gente fosse resumir, então, quem é que está sendo contrário e por quê? Bom, os estados aderiram, os municípios, a maioria dos municípios aderiram, falta aderir à Frente Nacional de Prefeitos. Eu acho que aí tem que haver um pouco, né? Os prefeitos mesmo têm que assumir isso e bater o martelo a favor do Brasil. O setor de serviço, então, esse vai ser um embate que vai ser feito lá, não sei, o senador, na PEC 110 de 2019, lá, tem uma solução para desonerar a folha. Se for mantida, transferir o encargo da folha para o IBS, para a CBS, desculpa, porque o governo vai ficar com a CBS, e um pouco para o imposto de renda, resolve. Entendeu? Acho que todos os setores de serviço, tendo desonerado a folha, porque o setor serviço, ele é preponderantemente intensivo de mão de obra, diferente da indústria, né? A indústria, no máximo, 10%, 11% é mão de obra, né? O setor de serviço não, é 40%, 50%, né? Então, tem que resolver esse problema do encargo. E eu acho que isso é fundamental. Se você conversar a educação, a saúde, com o pessoal de software, todo esse pessoal aí, que trabalha com mão de obra intensiva, diminuir o custo da contratação da mão de obra. Na hora que você diminui esse custo, que hoje de R$1.000 de salário que leva o trabalhador custa 900, quando você reduzir a parte tributária, que é significativa nesses 900, você alivia, você aumenta a empregabilidade e, com o tempo, você aumenta o salário líquido dos trabalhadores. E a solução é a seguinte:
Pensa comigo, meu raciocínio, Jurandir e todos. Quem paga o tributo é a sociedade. Então nós queremos que o tributo seja simples, tecnológico, para não escapar ninguém, nenhuma compra na internet vai escapar, a base amplíssima para ter alíquotas menores, todo mundo pagar na base do consumo, e aí você se concentra na renda e proventos de qualquer natureza. E os patrimoniais já dá o que dá, não é muito difícil aumentar a carga tributária dos impostos patrimoniais. Imagine aumentar a IPTU numa cidade, eles matam o prefeito e a Câmara de Vereadores, né? E é pouquinho, né? Imagine que... Então, na minha visão, olhando holisticamente, a solução é muito, muito fácil, né? Porque nós temos um super excesso de gordura no sistema tributário. São os 500 bilhões de renúncias fiscais por ano, 300 só na base do consumo, uma inadimplência anual de 200 a 300 bilhões, deixa de pagar, declara e não paga, e uma sonegação anual de 600 bilhões, e um custo burocrático de 75 bilhões. Nós podemos reduzir tudo isso. Então seria benéfico. A indústria está conforme, está conosco. A maioria dos setores estão conosco, né? Todo mundo deseja a reforma tributária, até pela explicação da neutralidade do IVA. O IVA é a grande construção no mundo, porque o valor agregado é neutralizar esse imposto dentro da cadeia produtiva. A empresa A não pode ter vantagem sobre a B e sobre a C. Tem que tratar isonomicamente todas as empresas. Quando você tiver uma empresa de norte a sul, leste a oeste, pagando a mesma condição, a concorrência volta. Aí vai pela eficiência, pela competência, pelo gerenciamento, pela logística. São outras características, né, que é aquilo que se faz no mundo inteiro. Ninguém se preocupa com o tributo. Só aqui no Brasil que você gasta, né, horrores, né, de tempo, serviço, dor de cabeça, às vezes vai com ação na justiça, né, por sonegação, por um monte de coisa. Então nós vamos eliminando isso, nós eliminamos esta doença que matou a economia brasileira, né? Sr. Raul, agora temos mais algumas perguntas. O Caio Ramires Rodrigues, da Prodata, pergunta se a sua apresentação será disponibilizada. Bom, aproveito então para lembrar que este painel está sendo gravado, nós vamos disponibilizar depois o link, então vocês poderão assistir na própria plataforma, né, pelos próximos 30 dias, vão poder ver todo esse material, rever, né, e obviamente a apresentação já estará lá. Tem mais duas perguntas. Uma é sobre a questão de um tratamento tributário diferenciado para setores essenciais, como o transporte público. O senhor vê a chance de ser aprovada na PEC 110, né, um tratamento diferenciado para setores essenciais? Como é que está essa questão na proposta? Então, ela está consignada no texto de 2019 do senador Roberto Rocha, que já vinha, né, da Câmara, ele manteve, e há agora uma tendência de esse tratamento diferenciado ser jogado na lei complementar. Eu estou alertando, né, como especialista e amigo do Senado, conselheiro voluntário, né, do governo e de todo mundo, falo, olha, é melhor você tipificar 5, 6, 7 pontos como comida, remédio, né, o transporte público urbano, educação, saúde e logística reversa, pontuar 6, 7, 8 itens, falar, esses itens que já estão lá no texto, tratamento diferenciado, porque eles são essenciais à vida humana, né? Todos eles são essenciais. Inclusive a educação e a saúde, porque se você encarece a tributação da educação e saúde, o que acontece com a classe média? Ele tira os filhos e coloca na escola pública, né? Educação e saúde muito tributada significa que o poder aquisitivo porque a classe média não é una, né? Ela tem classe média alta, média, baixa, então quanto mais educação privada você tiver, né, diminui o custo do governo. Não é para gerar riqueza nem impostos a escola privada e a saúde privada, é para ajudar a atender 100% da população, com educação e com saúde. E o transporte é básico na vida o direito constitucional de ir e vir.
transporte bom, transporte de qualidade, diminuir a poluição, diminuir os acidentes, né? Os ônibus, o metrô, os trens. Então, nós temos que pensar, né, a nacionalidade como um todo. Então, está esse dilema. Alguns setores do governo, nessa última fase final, e alguns secretários, acham melhor pôr na lei complementar. Eu acho que é pior, porque vai ampliar a lista. Esse é o problema. Estou falando com toda a franqueza do coração. Porque se você analisar, os setores essenciais são estes que eu disse. Comida, porque é para todo mundo, é básico. A média de tributação no mundo de comida é 7%, de remédio é 6%. Transporte urbano, todo mundo sabe que não tem tributação. Ela é totalmente neutra. Então, o Raul e a PEC não inventou nada. Nós simplesmente estamos trazendo o que é praticado no mundo há 60, 70 anos. Muito bem. Então, em continuação a essa resposta, né, tem uma pergunta sobre a questão da lei complementar. Se esse tema fica para regularização na lei complementar, isso não torna o processo muito lento? Não seria difícil para aprovar esse tipo de tratamento diferenciado para um setor essencial? Não, porque a lei não entra em vigor enquanto não tiver a lei complementar, né? O novo imposto. O comando, a Constituição, esse é o purismo daqueles constitucionalistas. Diz que a Constituição não pode ter detalhes. Realmente, o senador Roberto Rocha trabalhou esse último texto mais enxuto possível. E todas as outras questões joga para a lei complementar. Eu, como conheço o Congresso e sei, né, a lei complementar não será para os itens essenciais, tá? Será o regulamento do imposto de bem e serviço e da contribuição de bem e serviço, que eu acredito que seja a mesma lei, né, com um capítulo, o imposto de bem e serviço e a contribuição de bem e serviço. Então, para que o novo sistema tributário entre em vigor, é preciso uma lei complementar. Quando a Constituição de 65 criou a estrutura tributária, o ISS, o ICMS, o IPI, e etc., teve que fazer uma lei para cada uma. A Constituição de 88 veio, remodelou, teve que fazer uma nova lei do ICMS, uma nova lei do Imposto de Renda e assim por diante, né? Então, a lei complementar ela vai vir de qualquer maneira. É nela que vão estar as alíquotas. Por isso que eles dizem, a tributação, qual vai ser a alíquota? Ela não é por decreto, ela é pela lei, né? É lá que vai estar estipulada ou orientado, né, como é que vai ser as alíquotas. Vai ser uma alíquota, ou 2, ou 3, ou 4 alíquotas. Então, como o dispositivo constitucional vai dizer que terá tratamento diferenciado na forma da lei complementar, né, então fica também interessante, porque de qualquer maneira, não é na Constituição que vai dar a alíquota. Então, todos os caminhos levam a Roma. Muito bem, temos mais duas perguntas. A próxima é do Jefferson Arrivabene Giro. Pergunta ao Sr. Raul, onde está a contrapartida do governo na redução do custo da máquina pública? A reforma tributária automatiza a cobrança, né? Mas ele não viu nada, né, em termos de redução do custo da máquina pública, mesmo durante agora a pandemia. Bom, Jefferson, reforma tributária é a estrutura de formação de preço do país, né? Não tem nada a ver com despesa. Ao longo desses últimos muitos anos, aqui já é 406 palestras que eu faço, mais de 1000 reuniões técnicas e outras tantas mil de entrevistas. Reforma tributária não tem nada a ver com reforma administrativa. Reforma tributária é um lado do ajuste fiscal, que ajuste fiscal é receita e despesa. Só que nós estamos partindo do princípio, como é que forma os preços relativos da economia? A base de bens tem 1 milhão de itens, então, de bens e serviços. Como é que tributa isso? Como é que arrecada? Como é que fiscaliza? Nós estamos tratando de tributação, arrecadação, fiscalização. Depois, você vai calibrar a carga tributária.
A nossa proposta é manter a carga tributária na média dos últimos 33 anos. E o que eu tenho explicado, que se este modelo de simplificação de um IBS-CBS, um imposto de renda só, a estrutura de cobrança eletrônica, como nós estamos propondo, online 5.0, nós vamos eliminar 500 bilhões de tributos que estão nas costas das famílias brasileiras, dos 213 milhões de brasileiros. Tem 500 bilhões. Depois ainda tem mais 200 bilhões por ano de inadimplência, que as empresas declaram que vão pagar, chega na hora não paga. Esses 200 bilhões por ano de inadimplência, ela tem duas origens. O declara e não paga, vai à justiça e deixa para pagar depois. Isso acabou somando um contencioso tributário de 5 trilhões. É provável que metade não vale nada, né, desse contencioso. Também o governo cobra, a empresa vai atrás, etc. E 3 trilhões de dívida ativa. Muito provavelmente 2/3 dessa dívida ativa já deve estar podre, não vai receber nunca mais. Do outro lado, você tem a despesa, né, da arrecadação 33, o governo na crise gastou mais desde 2015, 16, que começou a crise, né? 15 e 16, que nós decrescemos 3,6 e 3,3, que o Brasil tem déficit nominal. O que é o déficit primário? Déficit primário é o gasto antes de pagar o juro. Então, voltou a ter gasto mais. Nós estávamos economizando, diminuindo a dívida, agora nós voltamos a aumentar a dívida, por conta das despesas que são compulsórias. A reforma administrativa está acontecendo lá na Câmara, e eu asseguro a você, Jefferson, essa semana passada eu achei um gráfico interessante no Data Sebrae. O Sebrae tem um portal muito interessante de informações financeiras, econômicas, de contas públicas. O PIB de 2011 é do mesmo tamanho do PIB de 2020. Ou seja, o PIB de 2020 é exatamente do mesmo tamanho do PIB de 2011. Quando você olha, fala, o que nós fizemos nesses últimos 10 anos? Nada, não crescemos, nos mantemos. Os pobres ficaram mais pobres, os ricos ficaram mais ricos, a classe média foi espremida, como o marisco entre o rochedo e a maré. Então, esse é o Brasil. Então, não dá para confundir despesa pública com reforma tributária. O imposto, onde é que está o imposto? Em todos os preços relativos da economia. Um paga, outro não paga. Um tem incentivo fiscal, o outro não tem. Então, esse é o drama que não tem mais no mundo inteiro. Nenhum grande país do mundo dá mais incentivo fiscal para a empresa. Eu quero dar incentivo, eu quero que o setor de computador, pessoal, de estudante não pague imposto, eu dou para todo mundo. Eu não quero que tenha 0 de imposto naquele setor, eu 0. Entendeu? Não mais para a empresa. Esse é um erro que o Brasil vem cometendo há muitos anos. A reforma resolve isso. Espero ter respondido para você. Então, o controle do gasto da máquina pública, nem precisa dizer, porque faz 10 anos que é do mesmo tamanho o gasto. Né? Do mesmo tamanho. O que corrigiu? Só a inflação. Só a inflação. Muito bem. Temos mais uma última pergunta do Cláudio Gilmar Espanhol, da CSPA Soluções em Transporte. Ele pergunta se a proposta de uma nova alíquota diferenciada para o transporte urbano, se ela também poderia ser aplicada para o transporte por fretamento, aquele que movimenta pessoas para as faculdades, para as indústrias ou para o turismo, por exemplo. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que transporte, para mim, é transporte. Aí você tem o transporte individual, é o táxi, é o Uber, né? Público individual. Né? O transporte público de fretamento me parece que é transporte. Pode ser que sim, não sei, temos que analisar, não sou especialista na área. De qualquer maneira, se você tiver uma microempresa, o imposto vai ser devolvido. Não necessariamente se a alíquota for maior ou menor, né?
Aí você está dizendo porque se a alíquota é alta, o passageiro paga muito. Se a alíquota modal for 25, é 25 para todo mundo. Se o setor de transporte for 7, será 7. Ela não impactará em mais que 7% para o consumidor final. Porque a desoneração vai para a empresa, não para o consumidor final. Isso é uma decisão que o legislador vai ter que dar na lei complementar. Não é na Constituição que faz isso. Muito obrigado ao nosso ilustre palestrante, Luiz Carlos Rauli, por suas considerações. Sua palestra foi muito elucidativa, o seu conteúdo muito bem aplicado. Já tivemos para o professor Rauli várias perguntas que o Ulisses já comandou aqui da frente, outras mais temos que serão encaminhadas ao professor, e queríamos pedir agora que o professor Rauli faça as suas últimas considerações, por favor. Bom, agradeço aí, né, a NTU, a todos que trabalham com essa atividade fundamental e essencial no nosso país e no mundo, né, que é o transporte coletivo urbano. A relevância, a importância. E para mim é uma honra muito grande estar sempre presente nos seminários de vocês, nesses últimos tantos anos, né, que a gente tem. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos, né? Sempre na mesma luta. Eu empunhei essa bandeira da reforma como um verdadeiro cruzado, né, pelo Brasil afora. Outros tantos também a empunharam, porque de tantas questões que são levantadas no Brasil, né, um acha que é o Supremo que atrapalha, outro acha que é o Congresso, outro acha que é a despesa pública, outro acha que é a educação que é falha, outro acha que são as despesas que você tem do custo do Brasil. Cada um acha uma coisa. Para mim, que sou um estudioso e um homem público, né? Já tenho 50 anos de vida pública, eu vejo que o grande problema que o Brasil parou de crescer foi a deterioração, a destruição do sistema tributário. Se o Brasil tivesse um sistema tributário simples, tecnológico, né, observando a diminuição da tributação das famílias de menor renda, nós estaríamos crescendo desde 1981 a 6,7% ao ano. Então, o erro matricial brasileiro é o sistema tributário. Claro, é a única causa? Não. Você tem problema de educação, formação, mas isso não impediu o Brasil, na década de 30 até a década de 80, de crescer a 6% ao ano. Não havia impeditivo do problema de estradas, que nem tinha tantas estradas como tem hoje, não tinha eletricidade como tem hoje, não tinha telefonia, não tinha as telecomunicações, e a educação era também a mesma. Então, o que o Brasil precisa de mais urgente, de todas as medidas, é um bom e simples sistema tributário baseado nas premissas internacionais da OCDE, que já estão em vigor há mais de 60 anos, que deixaram todos aqueles países ricos, né? Todos os países europeus, o Canadá, os Estados Unidos, que tem um modelinho um pouco diferente na base do consumo, mas é um país que tem um sistema tributário simples, que a empresa não tem que se preocupar de levar vantagem no tributo, uma com a outra, outra com a outra. Então, diminuir custos. O custo, imagine o custo que nós podemos diminuir na formação de preço, eliminando essas gorduras que são as renúncias fiscais. Segundo, a inadimplência, né? Terceiro, a sonegação, porque a sonegação ela é fruto da iniquidade, né, do manicômio tributário, jurídico e do Frankenstein funcional. Então, quando você elimina, o paciente econômico brasileiro vira um atleta, ele sai dessas doenças todas e vira um atleta. Ele vai crescer, o Brasil tem tudo que precisa para crescer. Não cresce porque nós estamos perdidos no labirinto do manicômio tributário, ok? Deus abençoe o Brasil, gente, e olhar o Senado, os senadores da República. Senador Roberto Rocha, nós precisamos muito do senhor. Eu também, como a gente
trabalha, fala, exatamente, para dar certo, para eliminar o olho ruim que tem nessas coisas, né? Ah, não vai dar certo, né? Claro, o cara que está ganhando dinheiro no eixo ali, Rio-São Paulo, está com o mercado cativo, né? Não tem concorrência, é monopólio, oligopólio, ou é cartelizado. Deixa eu vou, né? Deixa correr o trecho. Não, o povo está pobre. A classe média está empobrecendo. E as empresas, mais de 50% das empresas e das famílias estão inadimplentes. A mortalidade de empresa é uma coisa assustadora. Nós tínhamos eliminado em 2006, em 2007 em diante, quando fizemos o Super Simples. Entramos com linha de financiamento, subsidiado, capacitação. Voltou tudo. Voltou tudo. É isso. Está aí. A vacina está pronta, ela está testada, é só aplicar. Né? E que Deus abençoe o Senado, né? Que toma essa decisão rapidamente. E o senador Roberto Rocha, principalmente, que é o relator, o presidente do Senado, que diz que vai aprovar, o presidente Lira, que vai aprovar, e que vamos torcer e trabalhar para que dê certo, né? Esse é o nosso papel, né, Otávio? Muito obrigado. É isso aí. Parabéns, deputado, pela objetividade, pela transparência e pelo otimismo. Nós estamos juntos nessa luta. Juntos.